Olá, alunos do curso FIC Agricultor Orgânico. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas atividades da disciplina Agricultura Geral e Agroecologia, falando um pouco sobre o manejo agroecológico do solo. No nosso último tópico, né, nós tratamos bastante sobre as funções do solo e sobre o que o solo precisa para funcionar bem. Hoje nós vamos apresentar para vocês, né? Ao longo desse tópico, a gente vai estar apresentando para vocês o que nós podemos fazer a nível de intervenção, a nível de manejo, para que o nosso solo, né, consiga sustentar uma produção sem a necessidade de insumos industrializados, tá bom? Com pouca intervenção, com conservação do solo e com boas produtividades, beleza? Eu vou compartilhar aqui a minha apresentação para que a gente tenha aí um direcionamento. Então, essa é a nossa aula de hoje, manejo agroecológico do solo. Basicamente, pessoal, nós vamos ver aqui algumas técnicas que nós vamos utilizar para que a gente possa ter, né, um solo vivo e produtivo, tá? Um solo que consiga exercer bem as suas funções. Que conforme a gente viu, né, o solo bem manejado é a base da produção agrícola sustentável, tá? Então, esse bom manejo do solo vai ser imprescindível para a gente atingir os nossos objetivos sem degradar, tá bom? Sem estar associado a processo de degradação. Para a gente começar, vamos só, vamos só nos lembrar aqui mais uma vez de quais são as funções primordiais do solo para a planta, tá? Então, nós vimos que a primeira função do solo, e que talvez é que é a mais clara para a gente, é que o solo precisa fornecer nutrientes para a planta, tá bom? Essa função de fornecer nutrientes para a planta é associada à fertilidade do solo, ok? Além disso, o solo precisa sustentar a minha planta, né? Manter a minha planta de pé, ereta. Isso está associado à estrutura e agregação. Nós falamos muito de estrutura e agregação no último tópico. A gente deixou claro, né, a importância de ter um solo com agregados estáveis, né, um solo com uma boa estrutura, para que ele consiga, além de sustentar a planta, fornecer água, fornecer oxigênio e ainda favorecer a atividade biológica, tá? Nós vamos falar muito disso hoje, que a produção sustentável de plantas, ela só é possível num solo com bastante atividade biológica, um solo vivo, com muita atividade de micro-organismos, beleza? Mas o que é esse manejo ecológico ou agroecológico do solo, tá? Nós vamos apresentar aqui uma série de técnicas, pessoal, para que o solo exerça as suas funções de forma sustentável, tá? Para que você tenha um ambiente, um solo produtivo, sem a necessidade de adubação química e das operações convencionais de preparo, beleza? E além disso, né, e com tudo isso, permitindo que a gente conserve e melhore o nosso solo, além dos cursos d'água, beleza? A gente falando aqui manejo agroecológico, agroecologia, né?
talvez a gente não tenha apresentado ainda nenhuma definição sobre isso, inclusive é assunto da nossa próxima aula, tá? Mas a agroecologia é uma vertente da agronomia, né, que engloba técnicas ecológicas e sustentáveis de cultivo, tá bom? Então, nós vamos estar falando dessas técnicas, assim como fontes alternativas de insumos. Isso é algo que nós vamos apresentar aqui hoje para vocês, né? Sob essa ótica aí de manter o solo produtivo, mas que vocês vão ver muito também ao longo do curso, tá? Essa substituição do insumo industrializado, do agroquímico, por uma fonte alternativa, por um insumo natural, tá bom? E a principal função dessa agroecologia, né, é sistematizar os esforços no modelo tecnológico socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente sustentável. Essa parte aqui do economicamente viável é muito importante. A gente sempre tem batido nessa tecla, tá? Pelo menos aqui nessa disciplina de agricultura geral, o objetivo, pessoal, é que todos tenham, né, principalmente para aqueles que vivem da agricultura, tá? Que a agricultura não é um hobby ou uma atividade complementar, a viabilidade econômica é muito importante, tá bom? E nós vamos ver, né, a gente tem visto ao longo da disciplina, vocês vão trabalhar isso muito ao longo do curso, que é possível sim, tá, produzir de forma economicamente viável, mas também observando critérios, né, ecológicos e relativos à sustentabilidade, tá bom? Essas questões, né, viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental não são antagonistas de forma alguma, tá bom? Toda medida que conserva, toda medida que melhora, toda medida que preserva o seu solo é algo extremamente benéfico do ponto de vista econômico, tá bom? Então vamos falar um pouco. E nessa discussão, pessoal, nessa discussão e para tratar de manejo ecológico do solo, mais uma vez, a matéria orgânica, pelo papel que ela tem, pelo papel que ela tem na produção, ela vai ser um elemento chave, ela vai ser um elemento central no estabelecimento de qualquer prática de manejo, tá? A matéria orgânica será um elemento chave, em decorrência, né, da influência da matéria orgânica na fertilidade, na estrutura e agregação do solo, conforme a gente já viu, na atividade biológica, é extremamente importante para a gente, tá bom? Na nutrição, mais uma vez, né, nessa ciclagem de nutrientes no sistema e até mesmo na mitigação do efeito estufa. Matéria orgânica é muito importante, vai ser o elemento central, tá, em tudo que a gente falar aqui sobre manejo agroecológico do solo, tá bom? Porque é ela que vai ser a roda motriz que vai colocar o nosso sistema para rodar, tá? Que vai possibilitar que a gente possa produzir de forma sustentável e economicamente viável, com sem essa dependência, né, de insumos industrializados, tá bom? Para a gente começar, pessoal, a primeira técnica que nós vamos falar aqui em relação ao manejo agroecológico do solo é o controle do fogo. Infelizmente, o fogo ainda é uma prática frequente no nosso país, tá? A agricultura do nosso país, apesar de ter se desenvolvido muito em várias regiões, nós ainda observamos o uso do fogo, tá? Mas nós aqui, né, agricultores orgânicos, não podemos nem cogitar o uso do fogo nas nossas áreas, tá bom? Na abertura de novas áreas, para controle de alguma planta daninha, não vamos usar o fogo. Por quê, pessoal? O fogo, tá? Ele representa, né, economia e praticidade
né? É por isso que o pessoal usa. O fogo, então, ele representa economia e praticidade na abertura de novas áreas e no controle de plantas daninhas, dentre outras coisas. Inclusive, o fogo, pessoal, por causa dos efeitos da cinza, que é muito rica em nutrientes, ele apresenta alguns efeitos positivos no início, sim, tá? No início, o fogo ele apresenta efeitos positivos. Porém, isso, né, no médio e longo prazo, apresenta um papel de degradação drástica do solo, tá? O fogo acaba com o seu solo. Aí nós temos aí o pessoal utilizando fogo numa área de pastagem, né? Então, passados esses efeitos positivos iniciais, pessoal, o fogo é uma das principais causas de degradação do solo, tá? Você vai estar queimando a cobertura do seu solo. Nós vamos ver aqui hoje que é imprescindível manter o seu solo coberto, sempre, tá? Você vai ter perdas consideráveis de matéria orgânica e de nutrientes, uma queda drástica na atividade biológica, e isso talvez é um dos piores efeitos do fogo, tá bom? E por causa disso, você vai ter efeitos negativos na estrutura e agregação do solo, efeitos negativos na infiltração de água, e, em consequência disso, aumento dos processos erosivos, tá bom? Então, pessoal, a nossa primeira medida de manejo agroecológico do solo é controle do fogo, tá? Não vamos utilizar essa prática nas nossas áreas, beleza? Uma outra técnica, pessoal, que assume uma importância extrema no manejo agroecológico do solo é o plantio direto, tá? É o plantio direto. Por quê? As operações convencionais de aeração e gradagem que a gente faz, né, antes do plantio, né, que nós chamamos de preparo, são, né, as operações mais diretamente relacionadas com a degradação do solo, tá? Então, a aração e a gradagem, pessoal, estão diretamente relacionadas com a degradação do solo. É por isso, tá? É por isso que eu apresento aqui para vocês como alternativa para a gente conseguir manejar o nosso solo de forma mais sustentável, o plantio direto, tá? Não vamos trabalhar mais com aração e gradagem, ok? Vamos evitar ao máximo o revolvimento excessivo do solo. Mesmo para os colegas que trabalham com horticultura, por exemplo, revolva o solo o mínimo possível, tá bom? Cada vez, né, que você entra lá com implemento, ou mesmo com enxada, a atividade biológica, pessoal, sofre com isso. Você está perdendo matéria orgânica, você está expondo o seu solo ao calor, aos raios solares, tá? Então, aquela vida que tem ali no seu solo, aquele sistema equilibrado, sofre muito com o revolvimento, tá bom? Então, agora, sempre vamos pensar no plantio direto, tá? E aqui nós temos mais um exemplo de uma área aí sendo arada, né? Então, o que é o sistema de plantio direto, pessoal? Uma técnica de cultivo em que o plantio é efetuado sem as etapas do preparo convencional, né? Comumente falando, aração e gradagem, tá? São operações aí que quase sempre nós encontramos quando a gente está falando de preparo convencional do solo, tá bom? Então, quando a gente fala em plantio direto, é realizar a semeadura sem essas operações, tá bom? Sem ter feito essas operações. E o plantio direto, pessoal, além da ausência dessas operações de preparo, né, além do não revolvimento do solo, tem mais dois pilares, tá bom?
Então, quando a gente fala em plantio direto, além do não revolvimento, que é importantíssimo, você não faz plantio direto se você está revolvendo o solo, nós precisamos pensar na rotação de culturas, tá bom? E na cobertura contínua do solo, tá? Seu solo tem que estar coberto, pessoal, a partir de agora, né? Independente aí do porte do seu empreendimento, tenha em mente que o seu solo precisa sempre estar coberto com palha, tá bom? Isso é importantíssimo para várias coisas e principalmente para você ter um solo vivo, tá? Um solo que cumpra bem as suas funções, beleza? Então, esse é o nosso plantio direto. Nós temos algumas ilustrações, né, em áreas maiores, tá bom? Então, essa é uma estratégia que a gente pode lançar mão, que já é bastante utilizada na agricultura, no agronegócio, né? Na agricultura convencional, mas que nós devemos também, né, lançar mão na agricultura orgânica, tá bom? Já existem vários produtores orgânicos aí de milho, já tem soja orgânica, dessas culturas anuais, né? É imprescindível, então, né, evitar as operações de aração e gradagem, tá bom? Esse é o nosso aí plantio direto. E quais são os ou os efeitos, né, do não revolvimento do solo? Qual que é o benefício de você parar a partir de agora com o arado e com a grade, ou mesmo de ficar revolvendo o seu solo demais com enxada? Você reduz a erosão, né? Você favorece a estrutura e agregação do solo, você tem menores perdas de matéria orgânica. Sempre quando a gente fala em matéria orgânica, nós queremos aumentar o que está lá no solo. A gente quer aumentar os teores. Perder nem pensar, pessoal. Então, nós queremos aumentar, vamos trabalhar para aumentar. Beleza? Além disso, ó, maior atividade biológica, então você deixa o seu solo quieto, né? O sistema está equilibrado. Você vai ter mais atividade biológica, você vai ter mais micro-organismo, você vai ter mais minhoca, tá? Você vai ter mais uma série ali de organismos vivos que são imprescindíveis para que seu solo exerça bem as suas funções. Beleza? Então, fechamos o plantio direto. Já falamos de controle do fogo e plantio direto. Dentro do plantio direto, a gente viu que tem um negócio que chama rotação de culturas, que inclusive é um dos pilares do plantio direto. Pessoal, antes da gente falar em rotação de culturas, tá? Antes da gente começar a falar de rotação de culturas, é imprescindível para você produzir bem, de maneira sustentável, tá? Economicamente viável, é imprescindível você diversificar o ambiente de cultivo, tá bom? Você trabalhar com várias culturas. Não existe, né, nenhum solo consegue exercer bem as suas funções se todo ano, né, você planta ali a mesma coisa. Não, a gente tem que diversificar esse ambiente de cultivo para que o nosso solo mantenha a sua qualidade, para que o nosso solo melhore e consiga exercer bem as suas funções, tá bom? E uma das formas da gente diversificar o ambiente de cultivo é a rotação de culturas, tá? A rotação de culturas. Olha lá, o que é a rotação de culturas, então, pessoal? A gente vai alternar em uma mesma área diferentes culturas, né, conforme um plano previamente definido. Isso é a rotação de culturas. De uma forma mais simples, pessoal, a cada estação ali na sua área, você vai estar cultivando uma planta diferente, tá? Você vai se planejar, né? É um plano previamente definido,
e vai falar o seguinte: ah, não, esse ano eu vou plantar milho na minha área. Opa, mas na entre safra, no período seco, eu vou plantar uma crotalária aqui. Ah, eu vou plantar um feijão de porco. Eu vou plantar glicídia. Isso é a rotação de culturas. Tá bom, pessoal? A gente tem que tomar cuidado, eu até coloquei aqui em destaque, nessa diferença entre rotação e sucessão, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Precisamos diversificar o ambiente produtivo, precisamos trabalhar com diferentes plantas, tá bom? Mas a gente tem que ter uma rotação e não apenas uma sucessão, ok? A rotação, inclusive, é pilar do plantio direto. O que é rotação? O que é sucessão, pessoal? Na rotação, tá? Vamos pegar um período aí de 2 anos, por exemplo. Quando a gente fala em rotação, pessoal, nesse período de 2 anos, tá? Você não pode ter a mesma planta. Então, você vai estar trabalhando com uma quantidade de plantas maior e que não vão se repetir em um determinado período. Vamos colocar um mínimo ali de 2 anos. Eu até coloquei interrogação, porque isso varia muito, tá bom? Mas se você, né, no intervalo de 2 anos, não repete cultura, é sinal que você está fazendo a rotação, tá bom? E o que é a sucessão, que é o que a gente encontra muito na agricultura convencional? Sucessão, pessoal, é aquela área que todo ano tem milho, soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja, milho, soja. Você tem duas culturas, tá? Mas isso, em hipótese alguma, é uma rotação, tá bom? E na rotação também, na hora de definir qual planta usar, a gente tem que considerar, né, as características botânicas da espécie, a gente tem que considerar a eficiência dessa planta em absorver nutriente que está lá no fundo e trazer para cima, tá bom? A gente precisa observar a eficiência dessa planta em produzir palhada, ok? Então, a rotação de culturas é uma coisa mais criteriosa e que nem sempre a gente vai ter lá na nossa área, a gente precisa ter isso em mente, uma cultura de interesse comercial. A gente vai falar disso daqui a pouco, tá? Nós precisamos reservar um período para cultivar o nosso solo com uma planta que a finalidade dela não é produzir, tá? Não é produzir, né, o seu produto de interesse comercial, mas é produzir palha, tá? É fixar nitrogênio da atmosfera, é melhorar a atividade biológica do seu solo, tá bom? Nós temos que separar parte do tempo para fazer isso também, senão nós vamos degradar, nós vamos exaurir a nossa terra, tá bom? Nós vamos tentar trabalhar com plantas que têm características distintas, tá bom? Ao longo do ano, né, ou ao longo dos anos, ao longo das estações, nós vamos tentar cultivar ali plantas naquele solo que apresentam características diferentes, tá bom? Em relação à qualidade dos resíduos que essa planta deixa nesse solo, a dinâmica de decomposição desses resíduos, né? Tem resíduo que decompõe muito rápido, tem resíduo que decompõe de forma mais lenta. Nós precisamos considerar isso também, tá bom? Precisamos considerar, né, com muita atenção, com muito cuidado, o volume de solo explorado pelas raízes de cada uma dessas plantas, tá bom? Para a gente tentar, talvez, resgatar algum nutriente que desceu lá para baixo. Mas tem que ficar atento também com o seguinte: quando a gente tem uma rotação, pessoal, nós precisamos estar muito atentos às pragas e doenças, porque muitas vezes, no momento da rotação, você está utilizando uma planta ali
que ela é hospedeira de doença, ou mesmo o alimento para alguma praga que vai atacar a sua cultura de interesse, tá bom? Então, você tem que ficar atento com isso. A escolha dessas plantas para utilizar nessas rotações, isso é muito importante, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos aqui só duas plantas, né, que são utilizadas, no caso, isso aqui é um recorte dentro de uma rotação, mas que aqui na safra a gente tem uma planta que se parece muito com o nabo forrageiro, tá bom? Aí essa planta entre senescência, ela tem um sistema radicular bastante agressivo, pessoal. Esse sistema radicular agressivo consegue absorver esses nutrientes que estão aqui embaixo, eles vão ser absorvidos pela raiz, né? Parte desses nutrientes vão para as folhas, para os ramos, vão para a parte aérea, e no momento que essa planta entra em senescência, tá? Que ela morre, seca, começa a ser decomposta, esses nutrientes, pessoal, estão sendo liberados aqui pela palhada dessa planta, tá bom? Pela palhada dessa cultura de cobertura. E vai possibilitar aqui que a nossa cultura de interesse comercial, né, que a gente quer colher para vender e que tem um sistema radicular bem menos agressivo, que não consegue alcançar aquele nutriente que está lá embaixo, vai possibilitar, então, né, que essa planta utilize esses nutrientes que foram resgatados, que voltaram para a superfície, graças à ação dessa planta aqui que entrou na rotação. Então, além de palha, né, para manter o solo coberto, que é imprescindível, essa cultura também, ela foi bastante efetiva na ciclagem de nutrientes, ok? Vamos falar um pouco, então, ó, a gente já falou, né, a gente tem que fazer uma rotação de culturas, tá? Só que dá para a gente fazer uma rotação, a gente pode fazer uma rotação, né, apenas com plantas ali onde a gente tem interesse econômico, né? Plantas que a gente quer colher alguma coisa. Mas conforme eu coloquei, né, nós precisamos reservar um tempo para cultivar plantas no nosso solo, que o objetivo dessas plantas é outro. Não é produzir fruto, não é produzir grão, não é produzir pasto, tá bom? Nós temos que ter um tempo para inserir no nosso sistema que nós chamamos de plantas de cobertura. O objetivo dessas plantas de cobertura, pessoal, é produzir biomassa, é produzir palha, é ser fonte de matéria orgânica para melhorar o seu solo, né? E possibilitar e favorecer que ele exerça bem as suas funções. Tá? Então, as plantas de cobertura têm um papel muito importante nessa produção sustentável de plantas. Então, muitas vezes, né, quando vamos supor que você cultiva milho orgânico, tá? Você tem aí um plantio de milho orgânico. O milho, né, vai ser cultivado na estação chuvosa, na safra. Daí, na entre-safra, pessoal, né, no período mais seco, de menos chuva, é interessantíssimo, então, nessa área, você colocar uma planta de cobertura, tá bom? Para produzir palha, para manter o seu solo coberto, para favorecer a atividade biológica, tá bom? Para ser fonte de matéria orgânica. Aí nós temos várias opções de planta de cobertura, e quais são os objetivos? Qual que é o objetivo dessa planta? O principal, né? Manter o solo protegido, manter o solo coberto. Nós não podemos nem cogitar mais, pessoal, solo descoberto, tá bom? Solo descoberto. Então, né, ela mantém o solo coberto, reduz os efeitos da erosão e tem diversos efeitos na qualidade do solo, tá bom? Essas plantas de cobertura, novamente,
serão fonte primária de matéria orgânica, e nós precisamos da matéria orgânica, elemento central, elemento chave para ter, né, uma produção sustentável e economicamente viável, tá? Com menor dependência, na verdade, com ausência de dependência de insumos industrializados. E aqui nós temos essas plantas de cobertura, então, né, vão ser fonte aí de cobertura morta, que é a nossa palhada, que é bastante importante. Pessoal que trabalha aí, por exemplo, com fruticultura orgânica, que é muito frequente, né, que tem alcançado aí uma parcela considerável do mercado, é imprescindível, então, nas entrelinhas, né, desses cultivos, dessas frutíferas, implantar uma planta de cobertura, tá bom? Semear ali alguma planta de cobertura. Aqui nós temos um café orgânico, tá? Com cultivo aí nas entrelinhas de plantas de cobertura. Isso tudo vai, mais uma vez, né? Vai favorecer de forma determinante que você, né, consiga produzir ali bem, sem a necessidade de insumos industrializados, tá? Sem a necessidade de adubação química e, principalmente, protegendo o seu solo da erosão e de outros processos de degradação, tá bom? Aqui nós temos um exemplo, né, de uma planta que tem sido bastante explorada para isso, que é a braquiária, um outro exemplo que é a crotalária, mas são diversas, pessoal, são diversas. É imprescindível, né, na escolha dessas plantas, que você considere, né, qual que é a sua cultura de interesse, com que você está, qual que é o seu foco, né, com que você está trabalhando, para daí pensar, né, o que que dá para eu conciliar com isso, tá bom? Geralmente, muito se fala das leguminosas, tá? Elas têm um efeito muito positivo sobre a qualidade do solo por produzirem um resíduo de altíssima qualidade e, além disso, né, esse resíduo de decomposição mais rápida libera, né, grandes quantidades de nitrogênio no solo. E conforme nós vimos, né, o nitrogênio é um nutriente essencial que a planta precisa muito para crescer. Só que além das leguminosas, né, dá para a gente pensar também em gramíneas, tá bom? Dá para a gente pensar também nas gramíneas, em decorrência da eficiência que essas plantas têm para produzir palhada, tá? Então você vai ter uma grande quantidade de resíduos no seu solo, e isso é ótimo. Um zoom aí, né? Uma quantidade de palha muito alta, mantendo o seu solo coberto, favorecendo a atividade biológica, aumentando os teores de matéria orgânica, beleza? Aí, ó, olha que camada, né? Belíssima aí de palha, de resíduo. Além disso, pessoal, nós temos também o que a gente chama, né, de adubação verde, tá? Então a gente está fazendo a gente está dando um zoom na coisa. Nós falamos que a gente precisa fazer a rotação, tá? Você tem que diversificar o ambiente de cultivo. Para fazer essa rotação, você pode, né, usar uma cultura de cobertura, tá bom? Que é a cultura que você vai implantar com a finalidade de produzir palha, de produzir cobertura para o seu solo. Só que além disso, pessoal, essa cobertura, essa planta de cobertura pode ser também o que a gente chama de adubo verde, tá bom? Então, na escolha da sua planta de cobertura, você ainda pode buscar, né, uma planta que seja o que nós chamamos de adubo verde. O que é esse adubo verde, pessoal? São plantas, tá, que a gente cultiva com o objetivo de melhorar a qualidade do solo, principalmente aspectos relacionados à sua fertilidade. A planta de cobertura, como um todo, tem a finalidade de manter o solo coberto, tá?
Só que além de manter o solo coberto, né, se essa planta de cobertura for um adubo verde, ela vai manter o solo coberto e ainda melhorar a sua fertilidade, tá bom? Essas plantas são ótimas, pessoal. São ótimas, são aliadas, tá, do agricultor orgânico. Beleza? Vocês vão ouvir falar muito disso nas outras disciplinas. Nós temos vários adubos verdes que nós vamos escolher de acordo com a nossa região, de acordo com a cultura que a gente está trabalhando, tá bom? Novamente, nós temos aqui um exemplo da crotalária, que é uma planta de cobertura e é um adubo verde. Muito boa para você utilizar na sua rotação, tá bom? É uma leguminosa, consegue fixar nitrogênio atmosférico, e no momento que ela começa a se decompor, ela libera, né, esse nutriente e tem um efeito muito bom sobre a qualidade do solo, tá? Só que a gente precisa, além das leguminosas, né, as gramíneas também podem ter esse efeito, tá? De agir como um adubo verde. Por quê? Aquela história que a gente falou, pessoal. A gente deu aquele exemplo lá para o nabo, né? Mas essas plantas de sistema radicular agressivo, pessoal, elas conseguem trazer aquele nutriente que desceu lá para baixo e que a sua cultura de interesse não consegue absorver, tá bom? Então, ó, esses nutrientes eles vão voltar à camada onde a sua planta consegue absorver, né? Então, esse sistema radicular mais agressivo, ele absorve, tá? Parte desses nutrientes vai para a parte aérea da planta. Esse material vai ser decomposto e liberado na superfície, tá bom? A palha vai ser decomposta, liberando esses nutrientes na superfície. Então, é uma estratégia muito boa também, né? É algo que devemos considerar, principalmente em áreas com problema de lixiviação de nutrientes, problemas de descida de nutrientes, beleza? Qual planta, né, eu vou utilizar na minha rotação? Eu quero uma só para produzir palha, né? O meu solo está ok de fertilidade, eu uso um outro adubo orgânico, só palha que eu preciso, né? Ah, eu tenho muito problema de lixiviação. Então, busque uma planta com sistema radicular bastante profundo, pessoal, para resgatar esse nutriente que você perdeu, tá bom? Ah, eu tenho um período de entre-safra muito seco. Então, você precisa de uma planta, tá, que tolere o estresse hídrico, que tolere o déficit, tá, de chuva, beleza? Então, são vários critérios que vocês vão considerar, tá bom? Na definição de qual planta utilizar na sua rotação, mas sempre, né, lembrem-se o seguinte: não existe produção sustentável, não existe produção orgânica sem a diversificação do ambiente de cultivo, tá bom? Então, nós vamos trabalhar para ter no mínimo 3, 4 plantas diferentes aí se alternando na sua área, tá bom? Cada um com papel definido, cada uma com papel específico, beleza? E uma outra coisa que é muito importante, né, que inclusive a gente consegue, através do cultivo dessas plantas de cobertura, é ter palha sobre o solo, é ter a nossa cobertura morta, tá bom? Novamente, é imprescindível manter o solo coberto com palha. Essa palha geralmente é o resto, são restos da cultura que estava lá anteriormente, tá bom? Por isso, essa importância de escolher bem a sua cultura de cobertura. Ela precisa produzir palha para a cultura que vai vir depois, tá bom? Só que em algumas situações, pessoal, principalmente quando a gente trabalha numa escala menor, você pode pegar a palha de um lugar, tá bom? E trazer para dentro do seu sistema de produção, tá? Se você tem uma horta, por exemplo, uma fruticultura menor,
aquela grama lá que você corta, usa isso para cobrir o seu solo, tá bom? Imprescindível manter o solo coberto. Existem vários sistemas, né, onde essa palha vem de outro lugar, tá bom? É por isso que a gente colocou aqui separado, porque nem sempre essa palha, né, vão ser restos do cultivo anterior, não. Muitas vezes é um material que foi ceifado, que foi cortado e que foi levado ali para aquele ambiente de produção, ok? E qual que é o efeito dessa cobertura morta, então? Deem uma olhada, pessoal. Essa cobertura, essa cobertura morta, então, ela diminui o impacto da gota de chuva, né, o que ajuda bastante a gente na erosão, protege o solo, aumenta a capacidade de filtração de água, tem vários efeitos, né? É fonte de matéria orgânica, e a matéria orgânica, novamente, elemento central, elemento chave, tá? Em áreas de maior declividade, vai reduzir a velocidade da água e diminuir a erosão. E em áreas onde você tem erosão eólica, onde venta muito e o vento está levando seu solo embora, é uma barreira física, tá bom? Para essas perdas de solo que estão ocorrendo, beleza? Então, cobertura morta, importantíssimo. Você pode conseguir essa cobertura, né, através do cultivo anterior, né, ou mesmo trazer isso de outra área para dentro do seu ambiente de produção. Perfeito? Tem uma outra estratégia para o manejo agroecológico, que é o consórcio, tá? Quando a gente fala em rotação, pessoal, é uma alternância ao longo do tempo, entenderam? Você está alternando ali ao longo do tempo. Primeiro você tem uma planta, depois você tem a outra, na mesma área, tá? Só que é uma alternância ao longo do tempo. No consórcio, não, pessoal. Essas plantas, né, essa diversificação do ambiente de cultivo vai estar acontecendo ali ao mesmo tempo, tá? Você tem mais de um tipo de planta ao mesmo tempo. Esse é o consórcio, tá? Você vai ter cultivos na mesma área, época. Como que você pode fazer isso? Você pode semear os dois juntos ou fazer o que nós chamamos de sobressemeio, tá bom? Depois que você semear a primeira cultura e ela tiver crescido já um pouco, você semeia a outra, tá? Você semeia o outro componente do consórcio. Nesse tipo de caso, você tem a máxima cobertura do solo, tá bom? Quando a gente fala em cultivos consorciados. Aqui nós temos um exemplo de um consórcio entre milho e braquiária, que é bastante frequente no Brasil, tá bom? Esse consórcio entre o milho e alguma gramínea forrageira. Aí o pessoal colhe esse milho, né? O pessoal vai colher esse milho, vai ter uma pastagem já formada e vai entrar depois, então, o componente animal aí nesse sistema de integração. É muito utilizado isso em áreas maiores de agricultura convencional e também de agricultura orgânica, tá bom? Já tem um pessoal começando, né, com a pecuária orgânica, com carne orgânica, e que depende, né, ainda mais desse tipo de tecnologia para conseguir produzir, beleza? Esse, então, é o nosso consórcio. A gente tem que ter um cuidado muito grande aqui com o consórcio, pessoal, que como são plantas que estão ali ao mesmo tempo, tá? A gente tem que tomar cuidado com competição, tá? Com uma planta competindo com a outra por água, luz e nutriente. A questão de praga e doença, né? Uma não passar praga e doença para a outra, mas novamente, antes de implantar qualquer tipo de rotação ou mesmo de consórcio, um estudo aprofundado sobre as características de cada uma dessas culturas, tá bom? Que vão estar compondo aí o seu sistema
diversificado. Em algumas situações, né, onde o consórcio não é algo viável, você pode cultivar ali na mesma área e ao mesmo tempo, mas em faixas. Observem aqui, pessoal, esse sistema. Nós temos aqui, né, um conjunto de linhas de uma cultura e aqui um conjunto de linhas de outra cultura. Isso é muito bom, pessoal, porque a ideia é você alternar a faixa a cada safra. Então, né, na próxima safra, essa planta que está aqui vai vir para cá, tá? E essa planta que está aqui vem para cá. E aí, novamente, né, essas plantas com características distintas vão se complementando, tá bom? E ajudando o solo a exercer bem as suas funções. Essas são as culturas em faixas, tá? Bastante utilizadas aí. Quais são os princípios, né? Você ter nas suas faixas plantas com diferentes capacidades de cobrir o solo e aumentar os teores de matéria orgânica, tá? Às vezes você tem uma planta que é muito produtiva, que paga bem as suas contas, mas que não produz resíduo, tá? Que não é fonte de matéria orgânica, que não cobre o solo, e que se você ficar colocando ali na mesma área todo ano essa planta, ela vai degradar o seu sistema, tá bom? E daí quando você alterna essas faixas, tá? Quando você coloca outra planta ali no sistema para cobrir o solo, né? Para aumentar os teores de matéria orgânica, com a alternância dessas faixas, você conseguir produzir, você consegue, né, seguir produzindo, e, além disso, de forma gradativa e melhorando a qualidade do seu solo, tá bom? De forma, né, a continuar produzindo essa sua cultura de interesse, que é o que você vende, mas que não produz tanta palha, que não produz tanto resíduo, que não mantém o solo coberto, você consegue continuar produzindo essa planta sem degradar o seu sistema, beleza? Alternância de culturas, né, manejo ou época de plantio, e você consegue uma estratégia excelente para controle de erosão, tá bom? Esses cultivos em faixas. Aí nós temos mais um exemplo, né? Faixas aí com diferentes culturas. E uma outra estratégia que nós precisamos utilizar também, pessoal, principalmente em ambiente que venta muito, ambiente mais plano e onde existem problemas com a erosão eólica, são os quebra-ventos, tá bom? Você vai é uma forma de cultivo em faixa, mas nesse caso, né, você vai ter faixas de árvore para diminuir a velocidade do vento. E observe o seguinte, o efeito dessas faixas, né, chega a mais de 200 metros de distância. Então, é interessante, né, a depender da região que você está, a depender da planta que você está cultivando, utilizar, né, essas faixas de árvores de forma espaçada, que nós chamamos aí de quebra-vento, tá bom? Aqui mais um exemplo, né, de como nós, de como essa redução na velocidade do vento é feita de acordo com a altura da árvore, né, e que ajuda muito a gente em áreas com problemas de erosão eólica, beleza? Uma coisa que nós precisamos fazer também, pessoal, é o que a gente chama de alternância de capinas. O que é isso? Vamos supor que você é um fruticultor orgânico ou que você trabalha com café orgânico e que você tem problemas de plantas daninhas na entrelinha. Nós já falamos, né, que no seu caso é interessantíssimo que você tenha nessa entrelinha uma planta de cobertura, tá bom? Mas o que a gente sugere, caso você não tenha uma planta de cobertura nessas entrelinhas e que tenham e que esteja nascendo ali, né, muitas plantas daninhas?
faça essa alternância de capinas. O que é isso? Num ano você vai capinar uma linha, tá bom? E isso vai se alternando. E no outro ano você capina a outra, tá bom? Você capina a outra. Por quê? Dessa forma, né, você vai mantendo ali a sua linha coberta por mais tempo e você vai ter obstáculo para processo erosivo, por exemplo. Muita gente que trabalha com café, que trabalha com a fruticultura, trabalha em áreas de relevo acidentado. Então, a preocupação com a erosão, que é um dos principais processos que causam a degradação do solo, a preocupação é grande, tá bom? Então, lembrem-se dessa alternância de capinas. Nós temos aqui um exemplo do café, né? Então, você tem várias entrelinhas ali de café, você vai saltando, tá bom? Capina uma, a outra não. Capina uma, a outra não. Capina uma, a outra não. E no outro ano, você inverte isso. Aquela linha que você não capinou no ano anterior, você capina, fazendo essa alternância. Beleza? Que se você for lá e capinar tudo, você vai ter problema de erosão, tá bom? E novamente, solo descoberto, não, ok? Uma outra coisa, né? Ao invés de você capinar, é melhor que você faça a ceifa do mato, tá bom? É melhor que você faça a ceifa do mato. Quando você ceifa, né? Você não está revolvendo o seu solo, você não está batendo inchada lá no seu solo, e não está agredindo a estrutura, não está agredindo a atividade biológica. As raízes desse mato que você ceifou vão permanecer no solo e serão fonte de matéria orgânica, tá bom? Então, sempre considerem, ao invés de capinar, trabalhar com a ceifa, trabalhar com a roçagem, tá bom? São estratégias menos agressivas ao solo e que estarão associadas a um aporte maior de material orgânico, né, a manutenção dessa raiz lá viva no solo por algum tempo, e esse material vai entrando em senescência de forma gradativa e posteriormente sendo decomposto, tá bom? Então, ao invés da capina, considerem a ceifa ou roçagem do mato. Beleza, pessoal? E vamos falar um pouco agora, para a gente fechar, da adubação orgânica. Nós já vimos na última aula, pessoal, que os adubos orgânicos, né, eles apresentam na sua composição aqueles elementos que nós precisamos para a nutrição da planta, tá bom? O que vai diferenciar do adubo químico é a solubilidade, é a velocidade que isso é liberado para a planta, mas a partir do momento que você aplicou, por exemplo, esse esterco de galinha na sua área, e ele passou por aquele processo de decomposição, né, que a gente conhece, feita pelos micro-organismos, né, pela máquina lá decompositora que a gente apresentou, o nitrogênio que está aqui nesse material, o fósforo, o potássio, o cálcio, todos esses nutrientes vão ser gradativamente liberados. E são quantidades altíssimas de nutrientes, pessoal. Então, é imprescindível também nós pensarmos, né, nesse tipo de estratégia dentro do manejo agroecológico do solo. Né? A adubação orgânica é muito importante. E muitas vezes, né, e isso torna essa alternativa ainda mais atraente, porque em alguns casos você encontra isso dentro da sua propriedade, tá bom? Você encontra o esterco, você encontra os restos de alimentos para fazer a sua compostagem, por exemplo, dentro da sua própria propriedade. Então tem essa facilitação e você está dando um fim, né? Um fim mais adequado a isso,
tá bom? A esse dejeto ou ao que iria para o lixo, por exemplo. Beleza? Aqui nós temos, né? E o que a gente falou, não é só o pequeno que usa adubação orgânica, não. Tá? Existem grandes áreas, né? Eu estou falando isso aqui novamente para ilustrar a eficiência da estratégia. Existem grandes áreas, pessoal, do agronegócio que utilizam a adubação orgânica, tá bom? Aqui, ó, como exemplo aí para a gente, uma área, tá, recordista em produção de milho no Mato Grosso do Sul, ela é adubada com esterco, tá bom? Na verdade, com dejeto líquido suíno. O pessoal tem granja próximo, né? E utiliza esse dejeto líquido suíno para adubar a lavoura. Novamente, né? Isso aqui para ilustrar a relevância, na verdade, para ilustrar a eficiência da adubação orgânica na nutrição da planta, a eficiência da adubação orgânica para fornecer os nutrientes que a planta precisa. E a gente viu, pessoal, faltou nutriente, né? Se faltou nutriente, lembra lá daquela lei lá do mínimo. Faltou nutriente, é aquele ali que está faltando que vai comprometer a sua produtividade. Beleza? E aí nós podemos, né, fazer essa adubação orgânica com esterco de diferentes formas. Você pode pegar o seu esterco, seu dejeto, e aplicar diretamente no solo. Você pode fazer uma compostagem, você pode fazer uma vermicompostagem, ou você pode fazer um biofertilizante. Nós só vamos citar isso aqui, pessoal. Vocês vão tratar disso com aprofundamento maior em outras disciplinas do curso. Tá bom? A gente só está usando aqui para trazer o exemplo. Então, além de aplicar o esterco, né, ou o dejeto diretamente ali no solo, você pode trabalhar com o que a gente chama de compostagem, né? A compostagem é uma pilha, pessoal, onde você coloca ali resíduos de diferentes origens, incluindo fezes de animais, né, dejetos, palha. Você pode estar colocando, você pode estar trabalhando também com resíduos, né, com restos de alimentos, casca, se você estiver trabalhando em escala menor. A compostagem tem sido feita, inclusive, com lixo doméstico também, tá bom? E aplicando isso no solo, posteriormente. Um exemplo aqui de compostagem, olha lá, uma compostagem com palha, uma compostagem com esterco, tá bom? E aí você vai trabalhando ali na pilha, vai irrigando, né? Porque os organismos precisam de água para ir decompondo esse material até que ele fique curado, né? Até que ele fique bom. Aí você vai periodicamente, né? Você vai fazendo o revolvimento dessa pilha de compostagem, você vai irrigando, né? Você vai molhando essa pilha até o seu composto, né, tá no jeito de você jogar no solo, de você fazer a sua adubação, tá? Vocês vão falar mais disso, tá bom? É só para trazer aqui o exemplo para a gente. E podemos fazer um composto aí também, ó. Quem está trabalhando numa escala menor, fazer uma pilha de compostagem com restos de alimentos, tá? Isso aqui, pessoal, é riquíssimo. Ao final dessa compostagem, você vai ter um adubo excelente, um adubo muito equilibrado e que, além de ser fonte de nutrientes, né, já é fonte também de matéria orgânica, tá bom? Que a gente precisa muito. Acho que eu não mencionei isso, mas uma das grandes vantagens da adubação orgânica é que, além de nutrientes, pessoal, ela já fornece também matéria orgânica para o solo, tá bom? Ela já fornece substrato para os micro-organismos do solo manterem a sua atividade, beleza? Então, temos também essa opção para uma escala menor, tá bom? Temos aí uma compostagem, né, urbana, aí, com lixo urbano também, tem sido bastante utilizado em São Paulo,
em outras grandes cidades, tá? Mas quando a gente trabalha com agricultura orgânica, principalmente, temos que ter bastante cautela ao utilizar dejeto, ao utilizar lixo urbano, por exemplo. A gente precisa saber a procedência disso e também, né, se esse material não tem algum tipo de contaminação, por exemplo. Principalmente quem trabalha aí com agricultura orgânica certificada, tem que ter bastante cautela ao usar esses materiais, tá bom? Mas isso também é outra coisa que vocês vão ver nas, daqui a algumas, em outras disciplinas, perdão. Tem também o que nós chamamos de vermicompostagem, pessoal. É uma compostagem igual aquela ali que a gente falou, tá bom? Você tem os materiais, você tem as pilhas, mas você, né, para acelerar esse processo, para torná-lo mais eficiente e para o final ter um adubo, tá, mais equilibrado, mais rico ainda, você vai adicionar minhocas, tá bom? Você vai adicionar minhocas na sua pilha de compostagem, tá? Tem algumas fotos aí para a gente ver, tá bom? Vocês também vão ter a oportunidade de se aprofundar nessa técnica nas próximas disciplinas. O nosso foco aqui é melhorar o solo. Aí eu estou apresentando apenas a alternativa, tá bom? Ainda temos, pessoal, como alternativa, os biofertilizantes, tá? O que é esse biofertilizante que está aí na caixa d'água, no barril? Dentro dessa caixa d'água, pessoal, dentro desse barril, eu vou ter dejeto animal, eu vou ter um pó de rocha, eu vou ter melaço, tá? E esse material fica aí, né, nesse processo de decomposição anaeróbica, fica aí durante um tempo e ao final, né, vai estar bastante enriquecido em nutrientes. Eu trago aqui um exemplo para vocês, né, de um biofertilizante que o pessoal faz com esterco bovino, com leite, com melaço, né, e bastante água e fosfato natural, tá bom? E esse pó de rocha aí. Aí é relativamente simples, né? Você vai colocar, deixar fermentar durante um período e depois vai aplicar isso, né, na forma de irrigação sobre a planta e o solo, tá bom? É uma forma de adubação orgânica bastante eficiente também, esse uso aí dos biofertilizantes. Outro assunto que vocês vão tratar com mais aprofundamento nas próximas disciplinas. Então, pessoal, a adoção, né, dessas técnicas que a gente colocou, a adoção desse manejo agroecológico vai garantir que o solo exerça bem as suas funções e não se degrade, tá? Nós precisamos, novamente, de um solo que forneça nutriente para a planta, que sustente a planta, que forneça água para a planta, que forneça oxigênio, que favoreça a atividade biológica, tá bom? A gente precisa de um solo que faça isso tudo. E que ao fazer isso tudo, né, para favorecer a produção da minha cultura, ele não se degrade, tá bom? A gente precisa, então, produzir no solo, que vai estar realizando todas as funções e que ele não se degrade, que não seja exaurido. E o manejo agroecológico do solo, né, a partir do momento que você lança mão dessas técnicas que eu apresentei hoje, você vai garantir, então, que o solo exerça bem a sua função e que não se degrade, tá bom? Então, desde lá do início, né, de não trabalhar com fogo, de ter o plantio direto, de ter a rotação, de ter a sua planta de cobertura, de trabalhar com adubo verde, tá? Isso aí tudo para diversificar o ambiente de cultivo e, ao final, né, o que a gente trouxe também em relação à adubação orgânica, que é muito importante, né?
para uma produção sustentável e rentável do ponto de vista econômico. Isso tudo, pessoal, esse conjunto de práticas, de técnicas, tá, vão possibilitar que o seu solo exerça bem as suas funções e não se degrade, tá? E, novamente, pessoal, sempre, ao falar em manejo agroecológico do solo, a matéria orgânica é elemento central, tá bom? Pense em práticas, sempre pensem em práticas que vão aumentar o teor de matéria orgânica do solo, tá bom? Matéria orgânica, elemento chave na vida, né, do agricultor orgânico, elemento chave do manejo agroecológico do solo. É o que vai manter esse sistema em equilíbrio, é o que vai manter esse sistema funcionando. Beleza? Pessoal, era isso, tá? Esse assunto é muito importante para a gente, então acabou que a gente passou um pouquinho de 1 hora. Se você tiver qualquer dúvida, coloca lá no nosso fórum, no Moodle, voltado para esse assunto, ou mesmo me envia por e-mail. Tá, agora, né, façam as leituras, tá bom? Responde lá o questionário com muita atenção, para você ter a sua presença e a sua nota, beleza? Pessoal, estamos evoluindo, né? Estamos trabalhando, estamos conseguindo tratar algumas coisas de forma um pouco mais aprofundada e espero estar ajudando a todos, ok? Um grande abraço e até mais.